Fala rapaziada, como vocês estão? Excelente terça-feira a todos, tá? Espero que Deus nos abençoe nessa semana como tem nos abençoado grandemente, tá? Vamos passar as notícias do Esporte Clube do Recife, temos novidades sobre Zé Lucas, sobre os jogos das semifinais, sobre algumas rescisões que o Sport vem fazendo, tudo isso no vídeo de hoje, tá? Antes da gente começar, meu irmão, like, se inscreva aqui no canal, ativem o sininho de notificações para que vocês fiquem por dentro de tudo que está acontecendo no Esporte Clube do Recife esse ano, que vai ser um ano muito complicado, tá? Rapaziada, deixa eu mostrar aqui o PC para vocês, tá? Para que a gente sempre fale a mesma língua aqui. A primeira notícia, né, que eu quero trazer para vocês é que os clubes da Série B, que fazem parte ali da Liga Forte União, né, que agora é Forte Futebol União, sei lá, é Forte Futebol União, Futebol Forte União, enfim, a antiga LFU, tá, avançaram por um novo acordo. O que está acontecendo, galera? Primeiramente, antes de tudo, houve uma correlação aí entre o Marcelo Paes, que era presidente da LFU, e o Fortaleza. Adicionou ali uma cláusula misteriosa no Fortaleza, para que caso o Fortaleza caísse para uma Série B, ele teria vários e vários milhares de reais, ali aproximadamente 18 milhões de reais, se eu não me engano, em direitos, né, de propagandas ali e tudo mais. A gente já falou sobre isso aqui no canal. E muitos torcedores do Fortaleza estão dizendo assim: ah, mas é porque o time passou muito tempo jogando ali em quarto colocado, indo para Libertadores, indo para não sei o que, indo para não sei o que. Gente, não foi. Não foi. Sabemos. O Marcelo Paes, na época que era CEO do Fortaleza, também era, como é que eu posso dizer ali, gerente, não sei se gerente é a palavra certa, mas era também um dos CEOs ali da questão da LFU. Ele era presidente da LFU, lembrei a palavra. Então, é claro que ele deu uma favorecida no Fortaleza, tá bom? Porque recentemente o Atlético Paranaense caiu, time gigante, o Cruzeiro tinha caído recentemente, e não foi dessa forma. O próprio Santos também caiu junto com o Sport lá em 2023, caiu junto com o Sport não, enfrentou a Série B junto com o Sport 2023/24 ali. Então não foi bem por conta disso. Mas a verdade é que alguns clubes como São Bernardo e Náutico, que não fazem parte da LFU nem da Libra, conseguiram uma bonificação, né, um plus ali com a CBF, de além de quitar todos os custos desse time na Série B, como viagens, hospedagens, alimentação e tudo mais, conseguiam uma bagatela ali de 18 milhões de reais para essa Série B agora de 2026, tá? E aí, logicamente, os clubes que fazem parte da LFU foram buscar uma equidade, né? Alguma coisa parecida ali, junto com os investidores, né, da LFU aí, e aparentemente conseguiram, tá? A notícia do GE traz o seguinte aqui, ó. Os clubes da Série B e a LFU, que é o bloco que agora se chama Futebol Forte União, ou FFU, né, avançaram por um entendimento para a manutenção do acordo da gestão do torneio. As duas partes realizaram uma assembleia na manhã dessa segunda e houve consenso para atender as demandas do equipe dos times da competição, tá? E aí atrás mais o seguinte aqui, ó: em processo dessa dimensão é natural que exista tensões e ajustes a serem feitos, e todos os termos de responsabilidade a fortalecer o projeto e preservar a coesão do grupo, declarou aí o presidente do América Mineiro, Marcos Salum, em nota divulgada pela FFU, tá? Então está bem encaminhado, eles têm que entender as nossas demandas, estamos caminhando para uma definição aceitável, um entendimento, disse o Adson Batista, que é presidente aí do Atlético Goianiense, tá? Tá aqui toda a notícia para que vocês quiserem ler aí o que foi decidido, como é que tá as tratativas. Tá aqui, é só entrar ge.globo.com, vocês colocam lá Brasileirão Série B, clubes da Série B, LFU, vocês já caem nessa matéria aqui. Mas a verdade é que os clubes que fazem parte da LFU aí devem receber mais uma graninha para esse ano de 2026, muito bom para o esporte, que precisa, né? Que precisa bastante, tá?
Falando um pouco ainda agora de campeonato pernambucano, quando você escuta a palavra, né, a sigla ali FPF, gente, não é futebol de palhaços federativos, não é, Federação de Palhaços de Futebol, não, não é isso, tá? É Federação Pernambucana de Futebol. Mas essa sigla, né, poderia muito bem retratar a palhaçada que nós vamos vivendo ano a ano no Campeonato Pernambucano, tá? Já saíram vários vídeos mostrando que os clubes recebem cerca de 300 mil reais, os três maiores clubes, né? Aqueles chamados o trio de ferro de Pernambuco, como Santa Cruz, Sport e Náutico, recebem 330 mil reais para jogarem um campeonato pernambucano. E não é como se chegassem numa semifinal ou numa final e ganhassem mais uma bonificação. Não, é isso que recebem. Isso não dá metade, um quarto da folha do Sport Clube do Recife. Isso não dá metade, um quarto da folha do Náutico. Gente, é um absurdo. Times que vivem brigando para subir. O Sport sempre está na BA, BA, BA. O Náutico CB, CB, CB. O Santa é o único que nos últimos tempos aí caiu, né, de prateleira, mas que sempre foi um time muito tradicional. Ganhar 300 mil reais para jogar o Campeonato Pernambucano é algo absurdo. É absurdo. E aí, para complementar esse absurdo todo, né, vocês devem ter ficado sabendo aí, o Santa Cruz tinha marcado o jogo agora das quartas de finais para a Arena Pernambuco, mas não pôde jogar lá, porque ia ter um evento, uma arena de futebol que não pode receber jogos, porque tem outras marcações ali de outros eventos. E aí, claro, né, o Santa Cruz deveria ter se organizado melhor, comunicado essa data com antecedência, mas a prioridade nunca foi o futebol pernambucano. O futebol pernambucano morreu há muito tempo, digo em questão de campeonato, gente. Em questão de campeonato. Hoje o futebol goiano, por exemplo, onde é que eu moro, né, em Goiás, é muito mais atraente do que o campeonato pernambucano. Infelizmente, essa é a nossa realidade, tá? E agora, para terminar de completar o salseiro que fizeram, a Federação Pernambucana de Futebol confirmou, tá? O jogo entre Santa Cruz e Náutico lá no Arruda, jogo que não poderia receber público, jogo que seria muito danoso ao Santa Cruz, e aí beleza, o Santa Cruz tem parte disso aí, tem culpa disso aí também, e também Retrô Esporte nos aflitos. Ninguém iria jogar na Arena Pernambuco. Aí ainda assim, no mesmo dia, ao apagar das luzes, a Federação Pernambucana de Futebol fala assim, opa, vamos mudar. Já mudou. Ou seja, o que confirmaram, o que confirmaram há tipo 3, 4 horas atrás já não vale mais. Aí agora a nova confirmação da FPF é o seguinte, Santa Cruz e Náutico vai acontecer na Arena de Pernambuco e Retrô e Esporte nos aflitos. E aí, para que vocês entendam o que eu quero dizer, tudo bem que Santa Cruz e Náutico é um clássico, vai levar muita gente, a gente sabe disso. Quarta-feira, né, às 8 horas da noite, ali, se eu não me engano, dia 11, e o Sport joga no dia 12 com o Retrô nos aflitos, tá? Só que pega essa visão aí, o jogo do Sport é às 5 horas da tarde numa quinta-feira, irmão. 5 horas da tarde numa quinta-feira, como se ninguém tivesse nada para fazer da vida, porra. Vou colocar aqui, ó, dia 12, se eu não me engano, é num domingo, né? Dia 12. Não, numa quinta-feira, tô viajando aqui, é numa quinta-feira, às 5 horas da tarde, irmão. O cara tem trabalho, o cara tem família, o cara tem um monte de responsabilidade, mas tem um jogo de semifinal do Campeonato Pernambucano às 5 horas da tarde. Nos aflitos. Cara, é de uma incompetência assim que não tem como, tá? Não tem como. Nada justifica esse jogo às 5 horas da tarde. Por que não marcar esse jogo às 6, às 7, às 8? Se esse jogo fosse às 9 horas da noite, seria muito melhor do que 5 horas da tarde. E aí o jogo de volta, né, um sábado, o Sport enfrenta às 4h30, e aí é um horário bom, tá?
Sport e Retrô na Ilha do Retiro. E domingo às 6 horas da noite. Por que não domingo às 4 horas da tarde também? Cara, qual que é a dificuldade de manter um horário bom para os torcedores? Domingo às 6 horas da tarde, Náutico e Santa Cruz. O cara sai de lá 8 horas, bem dizer, vai para casa tomar banho, fazer as coisinhas dele para dormir, porque no outro dia tem, né, ralo, tem trampo. Cara, é surreal essa FPF. Como é uma zona, como é mal organizada essa FPF. Lembre-se, esse ano tem eleições, tá? Esse ano tem eleições. Enfim, então assim a FPF chegou a marcar o jogo pro Arruda aí sem público, uma vez que o estádio tricolor não pode receber torcedores porque não tem, né, laudo de segurança. E no mesmo dia à noite, a administração da Arena recuou e colocou o estádio à disposição do Santa Cruz, que prontamente solicitou a alteração junto à FPF. Assim, a partida mudou para a Arena de Pernambuco, tá? Gente, o intuito disso aqui não é trazer porque o Santa vai jogar na Arena, não vai. É que a Arena nunca está à disposição dos maiores clubes. E quando tá, é sobre as regras da própria Arena. Não tem uma flexibilidade, não tem prioridade para o futebol pernambucano. Não tem prioridade para o futebol pernambucano, tá? Enfim, falando um pouco de Zé Lucas aí pra gente encerrar o vídeo. Zé Lucas está em negociação, tá, com o Botafogo. O Sport está em negociação também com o Botafogo. O Botafogo tentou trazer ali o Medina, né, e acabou não conseguindo, foi travado, e a gente já vai falar o porquê disso aí. E aí agora entrou ali no radar do Botafogo o Zé Lucas, tá? O que que fez o Botafogo desistir do Medina, gente? O Botafogo tomou um transfer ban. Para quem não sabe, o Botafogo está enfrentando uma crise financeira absurda. É uma SAF que nos últimos tempos colocou o Botafogo numa prateleira que Flamengo e Palmeiras estavam reinando há bastante tempo. O Botafogo foi campeão do Brasil, foi campeão da Libertadores, não ganhou a Copa, não sei se ganhou a Copa do Brasil também. Enfim, o Botafogo basicamente papou tudo ali 2023, 24, o Botafogo foi soberano do Brasil. Jogou muita bola com Tiquinho Soares jogando muita bola, Savarino, enfim, o Botafogo tinha um timaço, tá? O Almada, que está jogando no Atlético de Madrid hoje, estava jogando naquele Botafogo, e é um Botafogo que tem um investimento muito forte. Mas depois começou a surgir, né, alguns boatos ali de que o John Textor, que é o dono do Botafogo, estava sonegando imposto com o Lyon quase que cai para a Série B do Campeonato Francês. Aí o Botafogo entrou numa recuperação judicial, tomou transfer ban, foi acionado na FIFA. Hoje o Botafogo é uma zona financeiramente falando. Não paga ninguém, contrata o pessoal e bota para o pessoal pedir esse dinheiro na justiça. Sabe-se lá Deus quando vai receber. E aí o Botafogo, né, olhou com bons olhos e, claro, o bom volante do Sport, Zé Lucas, de 17 anos aí, e o Sport tem interesse em vender o ativo. É claro que o Sport tem interesse, o Sport precisa de dinheiro, mas a proposta aparentemente que chegou para o Sport foi de 10 milhões de euros, aproximadamente 62 milhões de reais na cotação do euro atual, tá? E aí eu vou lembrar para vocês uma frase que o próprio Ítalo Rodrigues falou, que não queimaria nenhum ativo para salvar o ano do Sport. Vale ressaltar que o Flamengo já fez uma proposta, o Porto já fez uma proposta e nenhum desses clubes, o Sport, abriu as portas para vender o Zé Lucas, né? Então, assim, eu não acho que seria interessante vender o Zé Lucas para o Botafogo no molde que o Botafogo propôs, tá? O Botafogo propôs ali uma compra de 90% do Zé Lucas. Não acho interessante, pelo menos essa foi a informação que chegou para mim. Eu não acho interessante o Sport vender nesses moldes. Primeiro, o Botafogo hoje está vivendo uma dura realidade, tá? Principalmente no Campeonato Brasileiro. O Botafogo hoje está sim com dificuldades financeiras e o Botafogo hoje muito dificilmente vai vender esse jogador para um outro clube a não ser o Lyon da França. Então é o seguinte, irmão, é aquela coisa, é claramente uma manobra ali que o John Textor está fazendo para pegar esse ativo num preço mais acessível, porque a multa nacional dele é mais baixa, e depois revender para a Europa. Tá claro isso, tá? Tá claro. E outra coisa, o Botafogo hoje não tem condições financeiras de pagar o valor que o Sport está pedindo à vista. Não compensa parcelar
pagamentos para o Botafogo. Agora, o Botafogo tem o dinheiro à vista, olha, Sport, tem os 60 milhões aqui para pagar à vista. Pronto, você paga os 60 milhões e o Sport fica ali com 20%, 30%. Eu acho que o ideal é 30%, inclusive, do Zé Lucas. Bom negócio para os dois. O Botafogo serviria como uma vitrine para o Zé Lucas, o Sport mantém 30%. Depois o Botafogo consegue vender ali, quem sabe, por 20, 30, 40 milhões de euros o Zé Lucas. O Sport tem 30%. Todo mundo sai ganhando. Mas 10 milhões de euros por 100% ou por 90, 95, que seja, do passe do Zé Lucas, não é interessante, tá? Então tá aqui, para quem estava imaginando que o Zé Lucas estava machucado, eu já tinha comentado, já tinha soltado isso aqui no canal, de que o Zé Lucas teve sim um desconforto, mas já que estava apto para jogar, mas tinha algumas propostas que fizeram, ó, não bota o garoto para jogar não, espera, vamos tentar negociar, porque depois de negociar, se o garoto se machuca, a gente perde a venda. Então isso é tudo uma estratégia, tá? De gestão aí por parte da diretoria do esporte em cima do bom ativo, quem sabe aí o maior ativo do esporte nos últimos anos, tá? Então é isso, rapaziada. Vamos aguardar. Eu não venderia o Zé Lucas pro Botafogo, eu aguardaria um pouquinho. Acho que o Zé Lucas tem ainda um pouco a render no esporte, consegue entregar um pouco mais. O Zé Lucas, que é um baita de um ativo que tem mercado sim para fora do Brasil. O Botafogo hoje tem várias incógnitas, né? Uma delas é, será que o Botafogo consegue arcar com os custos? Será que o Botafogo hoje consegue pagar o valor do Zé Lucas? Tudo é uma questão de negociação. Eu não aceitaria o valor do Botafogo parcelado, eu não aceitaria o Botafogo pagando 60 milhões e levando 90% do Zé Lucas, até porque, pelo que o Ítalo disse no começo do ano, eles não iriam vender o ativo para pagar o ano do esporte, tá? Agora, claro, porra, o esporte numa dificuldade que vive, cai 60 milhões do Zé Lucas, cai mais 18 milhões da LFU, cai mais algumas parcelas, como por exemplo a venda do Fabrício Domingues, né, que está para acontecer aí para o Cerro Porteño, o valor do Atencio que pode chegar, a opção do Carlos Alberto, que do Calba, né, que foi para o Emirados dos Árabes, que pode ser compensado ali, cair mais um dinheiro. Então o esporte começa a capitalizar novamente ali em cima dos ativos que possui. Acho que é muito por aí o caminho, mas o esporte tem que ter muito cuidado, principalmente com esses clubes que vêm aí num transfer ban, sendo acionado na FIFA por não estar pagando. O esporte foi esse clube em 2025 pela baita gestão do Yuri Romão, mas o esporte não pode se dar o luxo de entregar os ativos ali a preços de banana e sequer tomar calote em cima deles, tá? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, mais notícias eu trago aqui no canal. Um abraço e até mais. Fui!